E a Daniela vai fazer o preparo de hoje. E eu vou ficar aqui sonhando com os doces. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Diz assim: muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, veiculando ideias e opiniões malsãs, tornando-se estafeta da insensatez. Permanece discreto diante dos maledicentes e injuriosos, que te testam as resistências, trazendo-te mensagens infames, a fim de levarem a outrem distorcidas as tuas palavras. O silêncio em tais circunstâncias é como algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Não são teus amigos aqueles que te trazem um lixo da notícia maldosa. Bom, todos nós estamos passando pelo mesmo processo, o processo evolutivo. Cada um em um estágio diferente e cada qual com os seus próprios desafios. Ao encarnarmos, nós trazemos em nosso espírito traços adquiridos ao longo de toda a nossa evolução nessas encarnações. Traços positivos, e ao invés de dizer traços negativos, eu vou dizer traços, desafios, né, que nós temos a necessidade de mudarmos coisas em nós. Essa mudança ela não é impossível, ela é trabalhosa. Nós precisamos focar na transformação das nossas más tendências. Disse que um verdadeiro espírito é reconhecido por isso, pelo esforço que ele emprega exatamente nessas mudanças. O nosso exercício de transformação, no caso do texto de hoje, para sabermos se nós devemos passar diante uma informação ou uma situação, nós podemos utilizar uma ferramenta que são as 3 peneiras de Sócrates. A primeira peneira é saber se é verdade. Nós temos certeza de que aquela informação ela é verdadeira? A segunda é a da bondade. Nós gostaríamos que falassem isso sobre nós? E a terceira é a da necessidade. É útil? Vai resolver alguma situação? Se passar por essas 3 peneiras, conte. Se não passar, não conte, porque é fofoca. Então, que nós saibamos utilizar essas oportunidades que nos são dadas com sabedoria para promovermos a nossa transformação, a nossa melhoria e, consequentemente, a nossa evolução. Muita paz a todos. Jesus, querido mestre e amigo, que nos envolve nesta tarde de hoje, acolhendo-nos nos braços e nos dulcificando os corações, pedimos a Ti e a nossa mentora Joana de Ângeles, que com seu carinho, a sua inspiração, envolva Elise Borba, trabalhadora da casa, nos estudos que ela preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Sou eu? Sou eu? Tá? Tá? Sou eu, né? É que eu estou acostumada ao ver a Iraci me chamar de fadinha, então até estranhei. Assim, Elise Borba, só no meio profissional, que também me chamam de Tia Lili e outras coisas, né? Também. Tenho vários apelidos. Bom, gente, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Hoje é a minha primeira vez aqui, né? Nessa situação, porque muitos já me conhecem aí do corredor, das escadas, enfim, de outras situações. Mas aqui em cima é a primeira vez. Então, né? A pessoa está muito confortável aqui. Mas eu sei que estou entre amigos e irmãos. E que também essa tarefa não é de ensinar nada para ninguém. Porque se eu estou aqui é para que eu aprenda alguma coisa, né? Então, me forçar ao estudo de um tema que eu acho que ninguém aqui precisa saber, só eu precisava estudar, que é o perdão das ofensas, porque nós somos, né, frequentadoras da casa de Joana,
espíritos elevados, que já aprendemos tudo sobre perdão. Mas, noves fora a brincadeira, né? Hoje nós temos um problema matemático, que para mim é complexo também, porque eu sou de letras. Então, aquela coisa dos 70 vezes 7 vezes vai ficar difícil um pouco, né? Mas vamos tentar trazer aqui a nossa reflexão sobre o tema, pegando alguns autores que já palestraram nessa casa e também a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que é o Bem-aventurados os que são misericordiosos, e vamos tratar dos itens 14 e 15, que traz as instruções dos Espíritos sobre o perdão das ofensas. Eu nunca sei para onde eu aponto. É aqui, né? Acertei. Então, esse item, ele faz o comentário sobre o trecho do Evangelho onde Mateus fala o seguinte: Senhor, até quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Então, essa conversa de Pedro com Jesus, para nós, fica-se complexa, né? Uma vez até ouvi aqui em uma palestra, fizeram as contas, né? 70 vezes 7 vezes, 490. Então 490 ao longo de uma vida até que nem é tanto, né? Mas é por segundo, né? Não é por dia, nem por vezes somente, é por segundo. O perdão é uma coisa que tem que acompanhar a vida da gente o tempo todo. A gente tem que estar atento a as questões dos relacionamentos o tempo todo. Fui errado. Bom. Então, diz o espírito de Simeão, no item 14. Eis um desses ensinos de Jesus que devem colar em vossas inteligências, falar bem alto ao vosso coração, que é o perdão, não é? Simeão, então, nesse trecho, ele vai nos levar a refletir sobre perdoar ilimitadamente, que é o 70 vezes 7 vezes, o esquecimento de si. O que seria o esquecimento de si? Porque isso puxa a questão do nosso orgulho. Às vezes a gente quer ter razão o tempo todo e não escuta a razão do outro ou o posicionamento do outro. Então, esse esquecimento de si também tem a ver com educarmos o nosso orgulho. A serenidade e humildade de coração. Serenidade, porque ele vai falar no texto, na sua base, em brandura. Não é? Nós vamos ver mais adiante também a importância dessa escuta do outro, de se colocar no lugar do outro. Perdoar como o Pai nos perdoa sempre. Se somos tão imperfeitos e o tempo todo a gente vive pedindo perdão a Deus pelas nossas falhas, pedindo ajuda que Ele nos ajude a nos reerguermos, sempre na tentativa de buscar a nossa melhora, por que a gente também não pode fazer o mesmo com os nossos irmãos? Ele também nos leva a refletir o seguinte: como aplicamos a resposta que Jesus deu a Pedro em nossa vida? Né? O que Jesus respondeu? Perdoar 70 vezes 7 vezes. Então, como é que a gente vem fazendo isso ao longo da nossa vida? Essa é uma reflexão que a gente deve fazer diariamente, nas nossas relações familiares, no trabalho, no convívio em sociedade. Vivemos uma época tão conturbada, né? O nosso país está polarizado e, às vezes, essas questões interferem até nas nossas relações familiares. Um acha uma coisa, outro acha uma coisa, e, às vezes, por um ponto de vista diferente, isso se transforma num ponto de discórdia que leva a discussões, a silêncios, um não falar com o outro. As redes sociais potencializam isso. Da mesma forma que, em algum tempo atrás, as redes sociais potencializavam os relacionamentos, e a gente viu em estudos, né, que nos relacionamentos virtuais existem muitas idealizações. Hoje a gente também vê o fenômeno nas redes sociais dessa discórdia, de potencializar esse sentimento de raiva, né, de ódio, culto ao ódio. Não é? Se você pensa diferente de mim, eu me dou o direito, porque você não está me vendo, de falar um monte de impropérios. Não é? Então, a gente precisa tomar cuidado
com as questões da atualidade e não deixar se envolver por essas vibrações, porque tudo isso faz parte ainda das nossas imperfeições e cada vez a gente tem mais dificuldade de aprender a perdoar. Então, vamos ver, né? Mais adiante. Não, ainda aqui. Ainda tem umzinho aqui. Então, Simeão vai fazer uma advertência interessante. Então, ele adverte da seguinte forma. Espíritas, não vos ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Então, ele chama a atenção de nós espíritas, que frequentamos a casa espírita, que frequentamos os cursos. Nós já temos condições de refletir sobre muitas coisas, mas é só refletir? Não. É colocar isso na nossa vida, buscando a nossa mudança de atitudes, de sentimentos e de comportamentos. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Eu destaquei aqui a palavrinha, o verbinho, né? Esquecei. Nós vamos voltar a essa reflexão mais adiante, porque a gente tende a entender o esquecer as ofensas ao pé da letra. E não é bem assim, né? Senão a gente vai estar com algum problema de amnésia ou até de Alzheimer, né? Então, ele continua nos dizendo: feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. Vamos seguindo. No item 15, já não é mais o Simeão que vai falar, agora é o Paulo, o apóstolo. Ele vai dizer o seguinte: quem não perdoa, constrói a própria condenação. Então, para Paulo, o que para Paulo é perdoar? Perdoar a si mesmo, porque nós somos imperfeitos, cheios de falhas, mas a gente só consegue ver a falha do outro, não é? Mostrar-se melhor do que era. Hoje eu já não faço coisas que eu fazia no passado. Hoje já não me comporto como eu me comportava no passado. São as nossas conquistas. Olhar para a gente e ver o quanto a gente já se modificou. É libertar-se. Porque todo sentimento de rancor, de raiva, de mágoa, ele nos aprisiona, nos acorrenta. Não nos deixa olhar as coisas boas que nos cercam. E até mesmo as pessoas. Então, questiona Paulo nesse item. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Então, quando alguém nos provoca alguma coisa, ou a gente se ofende por uma palavra, a gente se ofende por uma atitude, será que a gente não provocou de certa forma? Porque a gente só consegue ver o que o outro fez para a gente. Mas, às vezes, uma palavrinha, um olhar, um tom de voz pode ter provocado no outro também alguma reação. Tudo bem que ele não precisava reagir, talvez de uma forma tão agressiva, mas reagiu. Mas a gente também tem que botar na balança qual é o pedaço da minha responsabilidade sobre isso. E ele continua. Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe, se não vos escapou uma palavra ferina. Então, essa reflexão a gente tem que ver, né? A gente tem que observar a nossa forma de lidar com o outro. Em família, isso é muito comum. É aquele acusatório. Você disse isso, mas você falou aquilo. Então, a gente precisa parar e refletir sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes e reações diante do outro. E no lugar de a gente se enraivecer ou se magoar, pensar de que forma eu participei para que isso se desse dessa forma. Se você fizer a sua reflexão e nada encontrar, acalme-se, serene-se e siga adiante. Então, Paulo nos convida ao quê? A um exame de consciência para verificarmos se poderíamos ter evitado um conflito.
Isso não quer dizer que a gente tem que ficar de boca calada sempre. Mas é a forma como falar, o momento que fala, quando vamos escolher para falar, não é? Para que aquilo não se torne uma bola de neve. Se o outro está em situação de não nos escutar, para que a gente vai gritar tão alto para que ele possa nos escutar? Não é? Isso pode gerar mais gravidade à situação que às vezes é uma gota e se transforma num verdadeiro oceano. Então, Paulo adverte sobre 2 maneiras de perdoar. Que aí, quando aconteceu o conflito em casa e tal, ou no trabalho, ou com um amigo, então ele vai falar sobre 2 maneiras muito interessantes de se perdoar. A primeira é o perdão pelos lábios. Quantos de nós já não perdoou pelo lábio? Porque é mais fácil. Tá bom. Tá. Quem não faz um tá? Não é? Tá. Mas verdadeiramente você perdoou? Ou você não quer, você quer manter para você mesmo a sua razão, não argumentar, né? E faz o tá e tudo certo. Tá, eu perdoei, sim, não tenho nada contra aquela pessoa, mas não quer trabalhar com a pessoa, não quer ficar junto da pessoa, não quer encontrar a pessoa. Não, fulano, não quero não. Quantas vezes nós nos comportamos assim? Não é verdade? Eu já fiz um montão, gente. Eu, sinceramente, no trabalho, às vezes, a gente não quer perdoar, não é? E é mais fácil, porque você muda de setor, enfim, é mais fácil. Mas é interessante que a vida dá voltas, não é? Eu tinha uma amiga de trabalho, olha que eu falei agora, amiga, gostei disso, hein? Foi um ato falho, mas muito bom. Uma colega de trabalho, durante muitos anos, quando a gente é servidor público, a gente trabalha 500 anos no mesmo lugar. E esse é o meu caso, 30 anos. Então, começamos muito jovenzinhas, fizemos vários cursos juntas. A minha vida seguiu por um lado e a dela, infelizmente, não seguiu para o mesmo lado. Ela não quis dar continuidade aos estudos e ficava aquela pessoa amarga, amarga, e a vida da gente indo, a minha, das amigas, e a vida dela amarga. Mas ela era uma pessoa muito inteligente. E isso eu me espantava. Poxa, porque ela é tão inteligente, por que ela também não estuda? Por que ela também não faz isso? Mas não. Aí, toda vez que havia uma possibilidade da gente ter que fazer um trabalho junto, dava problema. E ela se tornou uma pessoa difícil, de relacionamento no trabalho, ninguém queria trabalhar com ela e tal, enfim. Aí eu fazia tudo na vida para não ter que trabalhar com ela, para nem chegar perto, porque a gente sabia que ia dar problema, eu ia ter que ficar em conflito. Eu não sei bater boca, e ela sabia bater boca muito bem, e eu sabia que eu ia perder. Que ela ia me botar. Eu não sei bater boca, e ela sabia, ela era especialista em bater boca. E vinha com aqueles argumentos, com aquela coisa toda, e eu já tinha medo. A pessoa chegava na esquina, não. Fazia de tudo, pedia ao chefe, não, vamos me botar em outro setor, vamos fazer outra coisa, tá. Não teve jeito, ou tá. E aí, vida dá volta, fomos trabalhar no mesmo setor, certa vez. Aí eu, espírita, né? Abri aquele negócio toda noite a mesma coisa. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Toda noite, meu Deus do céu, não sei perdoar. Então, naquela época, eu entendia que eu tinha que perdoar. Então, amanhã eu estou perdoada. Amanhã eu não vou mais lembrar das coisas que ela me fala, das coisas que ela faz, das trapaças que ela faz com as pessoas, da forma como ela está. Eu não vou me lembrar disso. Eu vou ter compaixão, indulgência com a pessoa. Oi, fulana, tudo bem? E aí? Como vai os filhos? Tratava como se fosse amiga de infância. Aí eu chegava em casa com a sensação de que eu estava perdoando. Agora acho que vai, agora acho que a gente está se entendendo bem. Muito bem. Passava uma outra vez, pronto, a mulher aprontava de novo. E lá estava eu de novo, com medo do jeito que ela fala comigo, com o outro. Quer dizer, então a gente não perdoa.
A gente não perdoa. A gente está falando mal dela. A gente fala mal... A gente, né? Falava mal dela para outra colega. Porque ela é assim, porque ela é assado, porque ela é desse jeito, porque ela é daquele jeito. Então, eu perdoei? Não, não perdoei. Então, eu tinha uma ideia equivocada do que era o perdão. Que era achar que no dia seguinte, depois da minha reflexão de ler o Evangelho 500 vezes, eu achava que no dia seguinte eu ia perdoar. Não é isso. E nós vamos ver mais adiante. Perdão é processo. Não é só uma escolha. Plim, mágica, né? Então, perdão é processo. E a vida nos dá essas oportunidades. Gente, foram inúmeras as oportunidades que dentro do meu trabalho eu tive que me reencontrar com ela. Inúmeras. Inúmeras. Até que um dia eu entendi a forma como eu conseguiria perdoá-la. Né? Eu não preciso trazê-la para dentro da minha casa, botá-la no meu colo, dizer que ela é minha amiga de infância, mas ter um olhar de desejar para ela o melhor, que ela também consiga se reconciliar comigo, porque nessa história eu me achava boazinha e a ela era vilã. Não é? Mas quem sou eu para me achar boazinha, né? Então, o nosso orgulho, às vezes, também nos impede de enxergarmos o outro com suas dificuldades, seus defeitos. Mas a vida me deu essa lição. Aí eu entendi por que toda noite caía o perdão das ofensas, né? Durante muitos anos. Então, essa pessoa, depois, acabou, nós trabalhamos juntas. Muitas vezes eu me iludi que havia perdoado. E depois era pior, porque eu via que eu não tinha perdoado. E a vida acabou naturalmente nos afastando, porque a partir do momento que eu entendi que eu não precisava botá-la dentro da minha casa e ser melhor amiga de infância, mas que eu podia rezar por ela, pedir por ela. Isso já é uma forma também de perdoar. E aceitar que eu não tinha condições de amá-la plenamente como eu idealizava que poderia, porque eu sou imperfeita. Né? Mas se a gente já não deseja o mal, já é muita coisa. Vamos adiante, porque senão eu falo muito e não dou conta dos slides. Então, tem o perdão dos lábios. O perdão dos lábios não é só esse que eu falei, não é? Mas é aquele perdão da hipocrisia também. Né? É o perdão da hipocrisia. Aqui o desenhozinho, para quem não está enxergando, eles estão armados. Um está com um facão enorme, outro está aqui com um negócio, um porrete enorme. Um diz... Paz, irmão. E o outro, paz, paz, querido. Então, quer dizer, estão armados, mas estão naquele fingimento de que está tudo certo. Esse é o perdão dos lábios, né? E o perdão do coração. O perdão do coração é aquele que nos transforma. Será que eu perdoei, de fato, essa minha colega de trabalho? Mas esse é o perdão que veio do meu coração. Então, esse é o perdão sincero. Não é mais o perdão iludido de que eu sou um espírito muito elevado e que não vou lembrar das coisas ou passar a partir daí gostar das atitudes que eu acho negativa nela. Não, mas é um perdão que vem do coração. Eu oro por ela, eu peço pela vida dela, pela saúde dela e que ela encontre o seu caminho da melhor forma. Então, esse é um perdão que vem do coração. Hoje eu posso falar isso. Antes eu não podia falar. E assim, a gente para e pensa, não é? Que tipo de perdão hoje eu sou capaz de conceder ao meu irmão, ao meu opositor, ao meu marido, ao meu filho, enfim, aquelas pessoas que às vezes passam pelo nosso caminho e não é à toa. Paulo exemplifica então, ele dá um exemplo interessante aqui sobre aquele perdão, que não é bem perdão. Eu perdoo, mas interiormente experimenta um secreto prazer pelo mal que acontece ao seu ofensor, dizendo que ele teve o que merecia. Quantas vezes a gente fala da boca para fora, não, tudo bem, te perdoo, mas a gente comenta com o outro, né, quando acontece alguma coisa ruim com aquela pessoa. Ah, mas ele teve o que merecia, né, bem feito. O bem feito vem rapidinho, né, bem feito. Isso é uma expressão que na minha infância se usava muito, bem feito, né? E perdão é isso? Perdão, será que é isso?
Perdoar é não desejar o mal ao nosso ofensor. Quem já consegue fazer isso, já está perdoando, né? Então, vamos mais. E Paulo continua dizendo: o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras simples e de fingimento. Então, quando a gente faz esse perdão da boca para fora, a quem a gente está enganando? A Deus não se engana, porque Ele não verifica a nossa aparência, Ele verifica a nossa essência, aquilo que está dentro de nós, a transformação que verdadeiramente aconteceu nos nossos corações. Então, em primeiro lugar, a gente se engana e acha que está enganando a Deus. Então, é para a gente refletir. E Paulo continua dizendo: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Então, o que ele está dizendo aqui? É fácil perdoar? Não, só para espírito top de linha, né? O rancor é sempre o sinal de baixeza e de inferioridade. Triste, né? A gente tem rancor, não tem? A gente tem rancor. Então, olha lá o que ele está dizendo: sinal de baixeza e inferioridade. Triste ler isso, mas é a realidade. Dói, mas é a verdade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Então, se a gente não muda as nossas atitudes, porque quando a gente consegue mudar as atitudes, é porque isso vem do nosso sentimento, da nossa vontade, né? Do nosso esforço em buscar a melhora moral, a melhora espiritual. Então, por que nos ofendemos, nós nos magoamos e nos melindramos? Porque perdão tem tudo a ver com isso, né? Com melindre, com raiva, com rancor, com mágoa, né? Por que a gente tem tudo isso? Por que a gente se deixa levar por todos esses sentimentos? Respostinhas básicas. Resumo. Por que nos julgamos superiores aos outros? Nós somos orgulhosos. Todos aqueles sentimentos se derivam, têm a sua raiz no orgulho. Nós passamos por todas aquelas coisas porque não aceitamos ser contrariados. Essa é a nossa infância espiritual ainda, né? Assim como as crianças não gostam de ser contrariadas e esperneiam quando são contrariadas, nós não nos jogamos mais no chão, nem batemos pezinho, mas a gente reage de uma outra forma, né? Eu tinha um aluno lindo, quando ele era contrariado, ele se jogava no chão e chorava e gritava, né? Porque a mamãe dele passava a mão. Infelizmente, isso acontece, né? E nós crescemos, ficamos adultos, nós não jogamos mais no chão, mas fazemos outras coisas, não é? A gente faz outras coisas, a gente quer ter razão, a gente quer manter o nosso ponto de vista, a gente não quer escutar o ponto de vista do outro. Então, a gente reage de uma outra forma. Contrariados. Porque somos iludidos sobre o que somos. Esta casa proporciona reflexões de todos os ângulos sobre isso aqui. Nossa mentora Joana de Ângeles nos traz essa possibilidade do autodescobrimento, né, do autoconhecimento. Então, a partir do momento que a gente se dispõe a se autodescobrir e se autoconhecer, né, as coisas começam a mudar de sentido. Porque você começa a ter a real noção do que você é, e não do que você gostaria de ser ou do que você gostaria de mostrar para os outros que você é. A obra de Joana, o tempo todo, a gente pode beber nessa fonte, parar e refletir sobre isso. Esta casa nos proporciona cursos e palestras que dezenas de vezes nos levam a esse ponto de reflexão. Então, a partir do momento que a gente se dispõe a se autoconhecer, as coisas começam a mudar de sentido. Eu não sou tão boazinha
como sempre me fizeram acreditar que eu era. Menina bonita não faz isso, menino bonito não faz aquilo. E aí você vai crescendo menina bonita e menino bonito. Depois você, para desconstruir essa imagem que você mesmo criou por tudo aquilo que externamente foi trazido para você, a coisa vai ficar diferente. E é por isso que às vezes a gente sofre, porque somos iludidos com o que somos. Então, quando a gente diz que nós não nos conhecemos, está difícil, hein? Não, nós não nos conhecemos. E porque repetimos comportamentos. Repetir comportamentos pode ser dessa vida, a gente quer ser o que... Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ou mamãe era assim, não é? Ou, inconscientemente, a gente reproduz o comportamento do pai, da mãe. Né? Quantas vezes na nossa família a gente não ouviu falar assim? Vou dizer algumas frases da minha família. Né? Cristo, olhar para isto. Fez uma vez, fez bem feito. Comigo é assim. Eu sou boa, sou amiga, sou fiel e tal, mas se aprontou uma, não apronta a segunda. Então, são frases que a gente ouve e que, de repente, a gente acha que isso é o correto. A gente começa a ouvir desde pequenininha, vai botando na nossa cabeça, aí a gente repete isso, né? E, fez comigo, não vai fazer a segunda. Fez uma, não faz duas. Isso é orgulho, né? E a gente acha que é uma coisa correta, né? Tudo bem, eu perdoo, mas não quero ver nunca mais. São frases que a gente vê e a gente entra no piloto automático e vai repetindo esse comportamento. Dessa vida, da outra, dos familiares que falam isso, e a gente não reflete sobre isso. Que isso é contraditório com tudo que a gente estuda, com tudo que a gente lê nas páginas do Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Então, repetir comportamentos é algo que a gente também tem que pensar. Eu agi de uma certa forma. Eu falei, vamos dizer assim, falei essa frase, não quero ver nunca mais. Para pensar, por que eu estou falando isso? Quem é que falava assim e eu estou repetindo porque falou assim? Então, é refletir, né, sobre as nossas ações. Nós somos sujeitos da nossa história. Então, a gente tem que fazer aquilo pela nossa cabeça, pela nossa reflexão. E não porque na minha família é assim. Na minha família é assim. Então, isso é justificativa para você fazer uma coisa que não te faz bem? Porque rancor, mágoa, ódio não faz bem para ninguém. Né? Então, essas coisas da gente repetir comportamentos é uma coisa que a gente tem que... Eu fico brigando com esse passador de coisa aqui, mas até o final da palestra eu me acerto com ele. Por isso é tão difícil perdoar, por todas essas razões, né? Que é só um resuminho, né? É só um resuminho. Então, vamos agora fazer algumas reflexões sobre o perdão. Em palestra, ano passado, recente, mas no livro de André Moreira, a gente encontra um bom apoio para esse assunto. Ele tem um capítulo ótimo, que fala sobre o perdão, sobre o auto-perdão. O livro se chama Autocura. Então, nesse livro, André Moreira faz a seguinte reflexão sobre o perdão. Pensa-se que perdão significa esquecimento. É aquela história do véu. É entender ao pé da letra, né? Submissão. Tudo bem, eu sou boazinha, eu tenho que perdoar. Então, tá. O outro pode aprontar o quanto quiser. Tá bom, te perdoo. Pede desculpa, perdão. Tá bom, tudo certo. Submissão. Covardia. Aqui a pessoa ficava covarde diante da outra lá, com medo dela descer o barraco. Então, achava que tinha que perdoar porque não queria enfrentar a situação do barraco. Né? Covardia. Permitir que o outro pise em nós e faça o que deseja. Não é nada disso. Sem a gente esboçar nenhuma reação. Então, nessa visão, perdoar fica muito difícil. Porque são coisas muito complexas da gente aceitar. Covardia, não é? Submissão. Então, André Moreira faz essa reflexão. Então, o que é perdão? Né? O que seria, então, o perdão? E ele nos ajuda nessa reflexão colocando da seguinte forma, 3 pontos importantes.
ele trata dessa questão de forma que a gente tenha 3 aspectos a pensar. O primeiro é o desafio, o segundo, a atitude, e o terceiro, o processo. Vamos ver o que ele diz sobre... Desculpa, é desafio não, é decisão. Vamos ver o que ele fala sobre a decisão. Ele diz que a decisão é o seguinte: trata-se de decidir-se pela paz. Simeão, lá no início, no item 14, ele não falou da brandura? Então, a brandura é isso, é você se decidir pela paz. Eu não quero ser uma pessoa combativa, reativa às pessoas. Eu quero ser uma pessoa serena, uma pessoa da paz. Não é? Ter a paz no meu coração e expandir essa paz que está em mim para o outro. Ouvir o outro, me colocar no lugar do outro. Né? Fazer todo o bem que Jesus nos pede. Tudo isso aprender a amar. Né? Então, quando ele diz que a decisão se trata disso, quando a gente se coloca na posição de querer colocar a paz dentro de nós. Ele fala que a mágoa é peso que carregamos no ombro e que nos limita a vida. Vamos pensar sobre a mágoa, né? A mágoa é aquela coisa que fica em nós, aquele peso, a gente fica lembrando, aquilo dói. Ah, ele aprontou comigo, ou ela aprontou comigo. Eu era tão boa para a pessoa e a pessoa não reconheceu a minha bondade e fica se vitimando. Quando a mágoa nos toma, a gente entra num lugar, numa posição horrível, que é a posição da vítima. E parece que a vitimação vai crescendo em nós e a gente não consegue mais ver nada do que está ao nosso redor. Não consegue ver as coisas boas que passam, as oportunidades que passam, as pessoas legais que passam na nossa vida, porque a gente está ensimesmado, olhando para o nosso umbigo, curtindo aquela mágoa, aquela dor. Por causa daquela dor eu não posso fazer mais nada. Por causa daquela mágoa eu não sou mais a mesma pessoa. Olha o que a gente fala. Depois que aconteceu aquilo comigo, nunca mais eu fui a mesma pessoa. A gente não é nunca mais a mesma pessoa todo dia, porque a gente tem a oportunidade de se transformar a cada instante. 5 minutos. Então, vamos lá, né? Então, é isso, né? 5 minutos. Então, a mágoa é esse peso no ombro. Fiquei até tonta. É necessária uma decisão por não sofrer mais, por não aumentar o tamanho ou a consequência de um ato infeliz ou circunstância exagerada. Então, indesejada. Sai do lugar da vítima, vai cuidar da vida, vê as coisas que estão ao redor, faz esse esforço, veio à mente aquela ideia, aquele sofrimento, muda o pensamento, procura se ocupar com outra coisa, para que isso não te domine. Não é? Porque a gente não sai desse lugar da vítima, a vida passa e a gente fica vitimado para o resto da vida. Aí ele fala sobre a atitude. A atitude é justamente tomar essa decisão. A decisão precisa concretizar-se em atos para ser validada. O perdão não cai do céu. Ele necessita de trabalho e esforço para ser conquistado. Então, sair desse lugar de vítima, tomar a decisão de mudar, é muito importante. E o terceiro é o processo, que são 4 ou 5 páginas, mas eu resumi em poucas linhas. Tá? O perdão é fruto de tempo, de metabolismo da experiência. Ele dá um exemplo maravilhoso aqui de engolir um pedaço de maçã, é como se aquele pedaço inteiro fosse para a corrente sanguínea. Vai dar ruim, não vai dar certo. Né? Então, o que ele fala do metabolismo da experiência é esse processo, é a nossa reflexão, é a busca incessante de mudar o comportamento. E é cansativo, demorado, mas os efeitos são libertadores. Perdão não é necessariamente esquecimento. O autor diz ser preciso ir na raiz da ofensa e curar a mágoa, como a gente já falou aqui. Tem outro autor que também já veio aqui, que eu gostei muito do livro, e trouxe apenas alguns aspectos que ele levantou
que ele faz a reflexão não sobre o perdão é isso, o perdão é aquilo. Não, ele chega um pedaço do livro, que é o Rossando Klinger, que vai estar conosco no congresso, ele transforma essa reflexão. Então, já que a gente não sabe perdoar, vamos ver o que não é perdoar? É muito interessante e didático. Perdoar não é esquecer, não é diminuir ou aprovar o erro alheio. Ele diz o seguinte: Deus, apesar de saber que erramos e não esquecer o erro cometido, fundamenta nossa relação com Ele, naquilo que podemos aprimorar futuramente em nosso comportamento. Assim sendo, não espera de nós o esquecimento, mas o entendimento do que se pode aprender para não incorrer novamente do erro. Então, toda vez que acontece alguma coisa com a gente, que nos incomoda, nos magoa, o que eu vou aprender com isso? Né? Que lição eu vou tirar com isso? Do que eu sou capaz de superar nessa situação? Não foi? Não. Agora, perdoar não é esperar um pedido de perdão, que a gente às vezes fica esperando, não é? A gente tem algum conflito, alguma discórdia e tal, um falou, o outro falou, todo mundo se ofendeu, mas um fica esperando que o outro dê o primeiro passo do perdão, não é? Isso às vezes acontece. Então, o que a gente costuma dizer? Estou pronto para perdoar, desde que fulano decida me pedir perdão. Então, Rossando Klinger também traz essa reflexão, né? E ele vai falar o que para a gente? Que não cabe a gente impor que o outro venha pedir perdão para a gente, né? Não é isso que a gente deve esperar. Porque o perdão é uma coisa que tem que ser sincero. Né? Se eu já sou capaz de estender a mão primeiramente, por que não fazer? Por que eu vou deixar meu orgulho falar mais alto e esperar que o outro venha até mim? Perdão nem sempre é reconciliação, que é o que a gente espera, que eu esperava com a minha amiga. Né? No dia seguinte, nós íamos virar amigas para sempre. E não é bem assim, às vezes não dá certo. Né? É nosso dever promover a nossa libertação do evento que aconteceu, da coisa que aconteceu. Né? O perdão, ele advém quando você começa, então, a pensar nessa pessoa de uma outra forma, pedindo por ela, pedindo que abençoe os caminhos dela. Reconciliação depende das duas pessoas, não é o fato de uma só. Eu posso até perdoar silenciosamente uma pessoa que não quer se reconciliar comigo. Tivemos uma diferença, não conseguimos nos aproximar, mas eu, que já tenho o entendimento da necessidade do perdão para a minha vida, para a minha saúde, eu posso perdoá-la no silêncio. Isso não quer dizer que eu tenho que conviver e colocá-la dentro da minha casa, porque a reconciliação é uma decisão dos dois, não é só de um. Estou acabando, tá, dona Paris? Dona Paris. Depois eu te conto o que é isso. Depois eu te conto. Te conto o que é isso. Ela deve estar por aí. Toda ofensa... uma coisa que nós... Saindo já daqueles dois autores, tem outro palestrante que veio aqui, também fez um comentário muito interessante que eu peguei. Toda ofensa é uma cirurgia sem anestesia, cujo intuito é diagnosticar ilusões que escravizam nossa vida mental. Viram que imagem interessante, não é? É aquela coisa que vem sem anestesia, tu não está esperando. Eu tive parto normal sem anestesia, tá? Eu sei bem o que é isso. Mas... nada a comparar com a situação aqui, né? Então, é uma coisa que nos machuca muito, né? Mas elas têm uma função, que é diagnosticar as nossas ilusões. A gente ficar diante de uma situação que nos chama a atenção para a gente refletir sobre aquilo que a gente precisa refletir, em nós e não no outro. Passei, né? Passei tudo, gente, olha lá. Aí vem uma coisa alentadora. Esse mesmo autor, que é o Vanderlei Oliveira, ele vai dizer assim: quando você consegue lembrar a ofensa e o que ela te ensinou, sem sofrer, já existe perdão. Olha que maravilha. Então, vamos tentar, gente, a partir de hoje, entender o que aquela ofensa quis nos dizer. Quando você começa a entender e aquilo não te causa mais sofrimento, você já está perdoando.
Não poderia deixar de trazer as reflexões de Joana, do livro Plenitude, que recomendo a todos, onde Joana nos diz que o perdão para as faltas alheias lauriza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimento injustificáveis. Então, a nossa dificuldade de perdoar traz sofrimento para nós mesmos, né? Liberte-se do acontecimento negativo. Qual madeira podre que se arremessa nas águas do rio do esquecimento. É atitude de saudade, tal saudável sabedoria. Então, quando a gente consegue se libertar, a gente não está se libertando só de sentimento, a gente está se libertando de doença. A Iraci cansa de falar isso aqui para a gente. Quando alguém se liberta do lixo mental, acumulado pela ignorância e pela futilidade, começa o seu restabelecimento espiritual e toda uma atividade nova se lhe apresenta favorável, abrindo-lhe espaços para a saúde. Então, gente, já que os meus 5 minutos de fama já acabaram, né? Eu trago aqui essas reflexões, podia até falar um pouco mais, mas a importância do perdão, né? Trouxe a Joana por último, porque ela nos dá toda a base dessas reflexões, ela nos traz aqui para o nosso autodescobrimento. No autodescobrimento, nós vamos vendo também as nossas falhas, vamos vencendo o nosso orgulho e vamos aprendendo a perdoar. Porque o primeiro passo de tudo isso é a gente reconhecer as nossas dificuldades, não é? Trabalhar em cima delas, educar os nossos sentimentos, para que a gente possa, de fato, melhorar a nossa relação com os outros. E nisso tudo, a consequência é só ganho positivo. Não mais doenças, não mais depressão, não mais tantas coisas que a gente, às vezes, passa nessa vida injustificavelmente, como disse a nossa mentora. Então, fechou aqui com a matemática de Jesus, né? Que ele nos ajude a compreender essa conta aí, né? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Muito obrigada.